No ar, programa Sol Medeiros, com dicas de equilíbrio e bem-estar, através da milenar medicina chinesa. Bom dia, meu querido ouvinte da Rádio Vibe Mundial. Bom dia para você que me ouve pelos 95.7, para você que me assiste pelo site radiovibemundial.com.br e para quem também me assiste aqui na minha live no Facebook. Bom dia, vamos acordar sempre de bom humor. Você sabia que ficar mal-humorado adoece? Pois é. A gente sempre encontra as pessoas logo cedo. Hoje, por exemplo, no elevador, já encontrei pessoas mal-humoradas. A gente fala, bom dia! A pessoa fica olhando para sua cara, tipo assim, quem que é essa aí que eu nem conheço, nem vou responder. Então, você imagina como é que não vai ser o dia de quem acorda de mau humor. E o pior, quem convive com pessoa que é mal-humorada. Às vezes a gente tem que tolerar, porque ou é alguém da nossa família, ou é alguém do trabalho, nosso chefe, né, o marido, a esposa, a cunhada, a sogra, o filho, enfim. É muito desgastante ficar de mau humor o tempo inteiro. Eu vou explicar aqui por quê. Na semana passada, eu falei para vocês como é que forma a doença, como que é esse mecanismo. E eu fiquei muito feliz e muito grata porque eu recebi muitos comentários depois do programa que as pessoas queriam que eu explicasse mais aprofundado. Porque realmente é um assunto que ele é muito profundo, tem vários estudos a respeito. Então, os chineses, há 5.000 anos, eles já começavam a observar as pessoas. E então, eles começaram a ver as emoções de uma maneira diferente que nós aqui, ocidentais, nós temos como a gente aprende, né? Para eles a emoção não vem só da nossa mente, ela vem também dos nossos órgãos. Então, a partir do momento que tem uma emoção que ela está em desequilíbrio, significa que aquele órgão referente àquela emoção também está. Porque nós somos um equilíbrio dinâmico entre corpo e mente, a parte física e a nossa parte das emoções. Esse é um conjunto de uma pessoa realmente saudável na visão da milenar medicina chinesa. Então não adianta nada eu estar aparentemente bem fisicamente, indo na academia, fazendo minhas atividades físicas, o que é excelente. Atividade física também é como se fosse o nosso remédio. Mas eu tô sempre de mau humor, tô sempre irritado. Então, isso tem um desgaste muito grande. Ao longo do tempo, vai fazendo com que eu adoeça. Então, agradeço o pessoal que mandou mensagem para mim a respeito disso. E convido você também, que se você quiser saber de algum assunto que eu ainda não falei, ou que eu já falei que você não entendeu muito bem, eu não falei direito, quer saber mais sobre aquele assunto, pode mandar mensagem para mim, que vai ser um prazer para mim responder para vocês, pode ser aqui no ar, ou fazer um programa a respeito disso também, ou então responder pelo próprio WhatsApp. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque às vezes eu estou aqui na rádio, ou eu estou em atendimento, mas eu respondo. E o meu telefone é 11 99376 7637, 11 99376 7637. Quando a gente fala das questões emocionais, é um dos principais assuntos que a medicina chinesa trata. Na verdade, ela trata o corpo de uma maneira geral, entre as energias, que a gente fala que é a energia Yin, que é a nossa energia mais de contração, e a energia Yang, que é a energia de expansão. Essas duas energias, que elas são diferentes, elas entram em sintonia e elas têm que estar em equilíbrio. Quando uma está se elevando, a outra começa a diminuir. Uma sobe e a outra desce. Numa grande gangorra, vamos dizer assim. Mas sempre tendo um equilíbrio. Uma não pode se sobressair pela outra. Então, na semana passada, eu falei como é que surgem as dores das nossas doenças. Que elas têm 4 níveis para que possa vir no nosso campo físico. Então, primeiro ela vai lá para o nosso campo energético, nosso campo emocional, nosso campo mental, que nesses 3 níveis a gente não consegue ver nos exames, exame de imagem ou qualquer outro, porque ele ainda não está palpável. A gente só consegue ver, ter algum resultado quando a gente faz algum exame de imagem, seja ultrassom, ressonância,
enfim, tomografia, exame de sangue, não aparece. Vai aparecer só quando a doença já foi para o campo físico, que é o último estágio. Então, antes disso, a gente já teve um desequilíbrio no energético, no nosso mental e no nosso emocional. E a partir daí também, a gente adoece porque lá na nossa infância, na primeira infância, que vai do 0 aos 7 anos, do 0 aos 8, cada um de uma linhagem fala diferente, a gente vai adquirindo as nossas crenças de acordo com o ambiente que a gente vive. Então, as crenças de quem cuida de nós, seja a mãe, o pai, a avó, um cuidador, enfim, se a criança veio de um abrigo, de um orfanato, não importa. Esses primeiros anos a gente vai absorvendo, a criança ela está toda aberta, como um computador que a gente vai colocando as informações ali. A partir dali a gente vai criando as nossas crenças, que elas podem ser crenças boas ou então crenças que nós chamamos das limitantes. Então, o primeiro nível das nossas crenças acontece nesses primeiros anos de vida, que é uma crença, que são as nossas crenças primárias. Depois nós temos as nossas crenças do nível genético, que a gente herda, né, dos nossos pais e dos nossos ancestrais, avós, bisavós, enfim. Algumas linhas falam que a nossa geração, a gente recebe informações até 7 gerações para trás. Outras dizem que são até 11 gerações para trás. Ou seja, é muita gente que precisou existir para que a gente esteja aqui. E tem as nossas crenças, que é um pouco mais profunda, que está no nosso nível histórico, que são crenças de outras existências, para quem acredita. Então, outras vidas que nós tivemos, elas vão vindo para nós, vão ficando grudadas no nosso DNA. Então, 12% do nosso consciente e os outros restantes de 88% estão no nosso inconsciente. Então, o que acontece? A medicina chinesa, ela atua nos nossos órgãos e as nossas vísceras para que esteja tudo equilibrado no nosso organismo. Então, se a gente tem um órgão que ele está equilibrado, ele está saudável em todos esses níveis que eu falei, tanto no seu nível energético, quanto no nível emocional do órgão, que não vai afetar a nossa mente, quanto no nível físico. Então, eles têm que estar em harmonia, estar em equilíbrio. Quando o órgão começa a ficar em desequilíbrio, começando lá pelo nível energético, ele vai começando aos poucos, se a gente não arruma, ele vai adoecer. Então, o que acontece? Esses 4 níveis é como é a cadeira que a gente está sentada, que eu estou sentada aqui agora. Então, ele tem 4 pés. Então, se um pé da cadeira não está muito firme, a cadeira fica meio manca, mas eu consigo ainda sentar nela. Ao longo do tempo, se eu não vou arrumando os outros pés da cadeira, ela vai ficar mais difícil de eu sentar e aí quebra a cadeira e eu morro. É simples assim, como é que funciona o nosso organismo. Então, os nossos órgãos, as nossas vísceras, eles também têm memórias dessas crenças que eu acabei de falar. Seja as crenças que a gente herdou, seja as crenças que nós adquirimos ao longo da nossa vida pelo meio social na qual nós vivemos. Depois tem a escola, tem o trabalho, a sociedade em si, existem crenças na sociedade e eu vou absorvendo aquilo. E aquilo vai ficando acumulado conforme essa emoção que eu vou absorver num determinado órgão. E aí, o que a medicina chinesa faz? Ela equilibra esse órgão para que ele fique forte. Quando a gente tem esse órgão forte, as nossas crenças, os nossos princípios, eu gosto muito mais de falar a palavra princípio, que parece que ele é mais amplo, ele é mais aberto do que crença. Crença é mais quando ela limita. Então, para você saber se você tem uma crença que está te limitando, é só você ver se tem alguém que pensa diferente de você. Então, aquilo é uma crença que pode estar limitando você de evoluir, de você ser feliz e conseguir realizar tudo que você veio para realizar aqui enquanto a gente está vivo. Nós viemos nesse mundo para ser feliz. A gente não veio nesse mundo para sofrer, a gente não veio nesse mundo porque as coisas sejam difíceis. Nós viemos para fluir, a vida deve fluir com naturalidade. A gente, segundo essa milenar tradição, nós somos seres também da natureza. Então, tudo que tem na natureza tem em nós. Nós somos todos da mesma fonte. Então, se tudo na natureza flui naturalmente,
Se tudo na natureza é abundante, então eu também sou. Eu tenho que deixar a vida fluir e confiar nesse fluxo da vida. Então, eu recebi alguns comentários e algumas informações de um pessoal, de algumas ouvintes, de algumas mulheres, que era para eu dar mais ênfase nessa questão do fígado. Por que eu vou falar mais desse órgão novamente e vou me aprofundar? Porque eu percebo que a grande maioria das pessoas que me procuram, a raiz da maioria dos problemas delas, a maioria das queixas principais tem alguma raiz deste órgão. Então, o fígado é responsável por a gente se planejar, por a gente ter ação, pela iniciativa, coragem, enfrentamento dos nossos problemas, da gente ter atitudes perante a vida, ter criatividade, ter perspectiva de futuro. Então, eu sei colocar a minha mente numas questões do futuro, mas eu não fico só lá no futuro. Eu trago essas ideias para o meu contexto presente, para que eu possa planejar e a partir desse momento que eu planejo, eu consigo me colocar em movimento. Outra questão, a pessoa ela tem claro quais são os seus princípios de vida. Ela sabe o que ela quer. Ela não fica mudando, indo lá para cá conforme o vento vai batendo. Uma hora o vento está batendo numa direção norte, ela vai lá para a direção norte. Uma hora o vento está batendo em outra direção e ela vai conforme as questões que estão em volta. As pessoas vão dizendo o que é melhor para ela e ela vai indo conforme todo mundo vai. Vai indo conforme a maré, conforme a boiada. Ter princípios bem enraizados. Isso significa que esse órgão ele está forte, ele está em equilíbrio, ele está na sua plenitude. A pessoa ela não fica, que a gente fala, ou só lá no futuro, planejando, o que a gente falava, né? Não sei se ainda se fala, mas fica lá viajando na maionese. Então fica lá só no futuro, planejando e não enraiza. Fica muito só no mental. Então a gente precisa ter as nossas raízes, né, bem profundas nos nossos princípios, nas nossas ideias. Também não é para ser teimoso e inflexível e não mudar de ideia. Porque, de repente, a gente tem uma direção a ser tomada e a gente vê que aquela direção não está sendo muito favorável. Mas eu sei o que eu quero, quais são meus princípios. Eu mudo de direção, mas eu não mudo a minha essência enquanto pessoa. Então, vamos supor, a pessoa também não sabe o que ela quer e fica viajando, fica vagando. E aí as coisas não acontecem como gostaria. Por quê? Então, vamos supor que você vai construir uma casa. Então, você vai lá, faz todo o seu alicerce para construir a casa que você idealizou. Você viu lá na revista e eu quero uma casa desse modelo. Aí você começa a construir a sua casa. Você contrata lá a equipe, os pedreiros, enfim. Aí você vê uma outra revista, dali um mês e pouco. Ah, não, mas eu acho que essa casa, se eu derrubar essa parede e abrir aqui e tal, vai entrar mais sol, aí você derruba, faz de novo. Aí depois você muda de ideia. Ah, não, mas se eu tiver essa casa com a janela virada para o lado norte, vai entrar mais sol. A sua casa nunca vai ficar pronta. É simples assim a nossa vida. Quando a gente fica mudando muito de ideia, a gente não tem muita direção, o pobre coitado do fígado é o que mais vai sofrer. E além de tudo isso, o fígado, ele tem uma conexão com a nossa divindade, independente da religião que você acredita. Ele quem faz essa conexão que a gente tem do nosso interior com algo muito maior. Então, a nossa intuição, a conexão com o divino, além de tudo, das virtudes. Então, as virtudes, algumas pessoas têm e outras não, mas elas podem sim ser desenvolvidas, como a virtude da empatia, que é você se colocar na posição do outro, o que é uma tarefa e um desafio muito grande para algumas pessoas, a generosidade e a compaixão. Então, essas virtudes são virtudes que elas estão enraizadas neste órgão. Então, quando eu sou empática, quando eu sou generosa, quando eu tenho compaixão, eu sei me colocar na posição do outro sem entrar na dor do outro, eu vou lá, que é a compaixão. Então, você vai lá, entra na questão do outro e volta para você. Não fica lá sentado com o outro, tendo dó, piedade, chorando. Não é isso. Então, isso quando a gente tem dó, que a gente quer resolver o problema de todo mundo, a gente chora junto, significa que esse órgão também está em desequilíbrio.
Quando ele está em desequilíbrio, além disso, uma das principais coisas é o mau humor, que eu falei agora no início do programa. A pessoa já acorda de mau humor, ela acorda infeliz, nada tá bom, tá tudo insatisfeita, ela não tem mais vibração pela vida, parece que ela perdeu aquele gosto de viver. Então, acorda de mau humor, acorda com vontade de se alongar, porque os tendões, eles são regidos e nutridos pelo fígado. Então, os tendões começam a ficar meio cleque-cleque, a pessoa de manhã, ela tem que se alongar, ela sente necessidade de se alongar mais do que o normal. Ela se alonga, mas ela ainda sente mais necessidade. Então, o que eu falei? Fica mudando de ideia, não sabe o que quer ter resultados rápidos, que é o que a grande maioria das pessoas hoje às vezes buscam comigo. A pessoa tem um padrão lá de anos e anos, de 20, 30, 40, 50 anos, e quer resultado assim, ó, no estalo de dedos, num passo de mágica. Isso não existe. Então, tem que ter paciência, tem que ter tolerância com você mesma, para depois a gente ter tolerância com as outras pessoas. E aí, o que acontece? Vai ficando cada vez mais frustrado, porque gera essa ansiedade, as coisas não acontecem quando a pessoa quer, que é aquela pessoa que quer para agora, as coisas não acontecem no tempo que ela quer, no momento que ela quer, ela vai ficando cada vez mais frustrada, cada vez mais inflexível e cada vez mal-humorada. Então, imagina conviver do lado de uma pessoa dessa. E eu não gostaria, já convivi. Então, é muito desgastante, tanto para a pessoa que está assim, que às vezes essa pessoa ela já entrou tanto no piloto automático, que ela acha normal ser desse jeito, ser mal-humorada, acreditar que as coisas têm que funcionar no tempo dela. E aí, quem está do lado também sofre. Então, se você é assim, ou se você conhece alguém que é assim, tenho uma coisa para te dizer. Significa que seu fígado está completamente desequilibrado. Então, o que acontece? A gente funciona com uma grande engrenagem. Então, um vai juntando no outro. Então, numa grande cadeia de circulação de energia. Então, quando um órgão está em desequilíbrio, quando a gente logo no começo já sente aquele estalo e a gente vai fazer alguma coisa para voltar no equilíbrio, a vida segue normalmente, a gente não vai adoecer. Mas, quando a gente vai deixando esse órgão ficar no seu limite do desequilíbrio, ele afeta toda a nossa cadeia. Então, como é que funciona? Então, a energia do fígado alimenta a energia do coração. A energia do coração alimenta a energia do baço. A energia do baço alimenta o pulmão, que alimenta o rim, que volta para alimentar a energia do fígado. Então, quando um fica em desequilíbrio, se a gente não arruma, ao longo do tempo, esta cadeia, essa engrenagem, ela vai falhando e a gente vai ficando doente. Então, o quanto antes você procurar ajuda, melhor. Então, como que a medicina chinesa te ajuda? Quando uma pessoa me procura, que a gente vai fazer uma avaliação, a primeira coisa que eu vou investigar, além de tudo isso que eu já falei, tem outras questões que eu vou investigando de acordo com o órgão. Então, vou fazendo várias perguntas para ver qual é o órgão que está em desequilíbrio e, dependendo daquele órgão, eu vou investigando, a gente vai cavocando e vai vendo que realmente a emoção que estava em desequilíbrio, que está em predominância naquela pessoa, afetou aquele órgão. A partir daí, que eu consigo detectar qual que é esse órgão que está em desequilíbrio, aí sim a gente vai fazer o tratamento. Com a parte da alimentação, que é fundamental, a alimentação, as ervas, a acupuntura e as práticas de Qigong. Então, todo mundo que me procura, que vai no consultório, na primeira sessão tem toda essa avaliação. Então, a consulta fica lá com 2 horas, ou dependendo da pessoa, às vezes até passa um pouquinho mais do tempo. Então, tem toda essa avaliação para saber em qual nível que está esse desequilíbrio, se ainda está no nível energético, se está no nível emocional. A maioria já procura quando tem os 4 envolvidos. Então, aí o tratamento vai ficando um pouco mais demorado, mas é possível retornar, dependendo do nível que a pessoa está. Então, aí tem a avaliação, a pessoa já recebe a sessão de acupuntura, logo na sequência eu já passo para a pessoa quais os alimentos que ela deve comer de acordo com o seu desequilíbrio, porque tem alimentos específicos que eles vão ajudar a nutrir e trazer a energia para aquele órgão que está ou com a sua energia em deficiência
ou então ele está com o seu órgão numa energia máxima, está trabalhando na sua carga máxima. A partir da alimentação, a pessoa também vai fazer parte do tratamento. Então, se você quer se tratar de uma maneira integral, a medicina chinesa está aí para te ajudar. O meu telefone é 11 99376 7637. 11 99376 7637. Então, você liga, agenda a sua sessão, que a gente faz toda essa avaliação para saber em que nível que está. Se é fígado, se é o coração, se é o baço, se é o pulmão, se é o rim e se são suas vísceras correspondentes. Então, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grosso, estômago, bexiga, tudo isso é um grande conjunto, uma grande engrenagem. Esses 5 órgãos principais que eu sempre falo aqui, fígado, coração, baço, pulmão e rim, eles têm uma relação com as questões emocionais. Não que os outros não tenham, mas esses eles se sobressaem. Então, tem uma questão. Então, quando fica um doente, acaba afetando toda a cadeia. É muito difícil, muito raro, às vezes as pessoas, quando me procuram, estarem apenas com um órgão em desequilíbrio. Normalmente tem mais que um. Então, não deixe que a sua vida vire essa cadeia, que a sua engrenagem ela para antes que seja tarde demais. Então, se tratar de uma maneira integral, eu acredito que ainda é a melhor saída. Então, além de você procurar medicina chinesa para você se tratar, o que mais que você pode fazer? Ter hobby, que eu sempre falo aqui, fazer caminhadas. No caso, se o fígado está em desequilíbrio, é bom comer alimentos cítricos, mas com moderação, porque os alimentos cítricos, depois que a gente consome eles em grande quantidade, eles podem afetar o aparelho digestório. Alimentos verde escuro, tomar muita água, tem que tomar muita água para que a energia no meu corpo flua melhor. Como o fígado ele é responsável pelo fluir da nossa vida, de energia, de sangue e das nossas emoções, então a gente precisa ajudar ele tomando bastante líquido, principalmente entre as 3 horas da tarde e as 7 horas da noite, que é o período que o rim e a bexiga estão funcionando na sua carga máxima. A cada 2 horas, nós temos um órgão que funciona na sua capacidade máxima. Agora, de manhã, é o estômago e o baço. Então, é hora da gente, caprichar no nosso café da manhã. Evitar comer os açúcares brancos, adoçantes, farinhas brancas, porque isso, e leite, derivados de leite, embutidos, enlatados, porque isso dificulta a nossa circulação. Quanto mais a gente ficar comendo esses alimentos, mais o fígado vai ter dificuldade de impulsionar sangue, energia, as nossas emoções. Então, você já é mal-humorado, já é irritado, já é inflexível, só reclama, já acorda de mau humor, ainda fica comendo esses alimentos, seu fígado não vai aguentar durante muito tempo. Então, vamos cuidar da nossa saúde de uma maneira integral, enquanto ainda dá tempo. Porque depois que a bateria acabou, não tem o que fazer. A gente não vai conseguir depois se conectar lá na tomada. Então, a hora é agora. Aproveita. Faça coisas que você goste. Pintar. Use mais a sua criatividade. Tocar um instrumento. Cozinhar. Sair mais com os amigos. Trabalhar menos. Dormir mais. Se alimentar de maneira adequada. Então, como eu sempre falo, o alimento também é um grande remédio. Os médicos antigos chineses falavam que quando a gente consegue se adequar aos nossos alimentos, comer de uma forma que a gente consiga nutrir esses 5 órgãos e mudar o nosso estilo de vida, a gente já se cura. Então, faça as coisas por você, não deixe para depois. O tempo, ele é relativo, ele é igual para todo mundo. Então, quando você fala que não tem tempo para você, significa que aquilo não é prioridade. Prioridade são outras coisas, trabalho, família, internet, celular, o que quer que seja. Então, coloque o tempo como prioridade para você, porque às vezes pode ser tarde demais. E aí, como eu falei, os pés da cadeira, enquanto ele está conseguindo te sustentar, muito que bem. Uma hora que não conseguir mais te sustentar, e aí não tem mais o que fazer. Então, procura ajuda. Se você quiser saber mais a meu respeito, mais sobre o trabalho, entra no meu site, que é solmedeiros.com.br. Lá tem tudo mais aprofundado de como essas técnicas da fitoterapia, acupuntura, alimentação, as práticas corporais energéticas vão te ajudar para que você tenha uma vida plena e feliz.
E o tempo passa rápido, o programa já acabou, já chegou no final. Então, que você tenha um dia excelente, de muita luz e de muita paz. E a gente se vê na próxima quinta-feira, 8h30 da manhã. Um beijo para você e até lá. Você ouviu programa Sol Medeiros, com dicas de equilíbrio e bem-estar através da milenar medicina chinesa.